Olá, meu irmão, minha irmã. É o seguinte, você que deseja adquirir qualquer livro de espiritualidade, objeto litúrgico, terço, Bíblia, a Livros e Livros é o seu lugar. Livros e Livros, qual que é o endereço, Gabriel? Rua Pará 776, artigos religiosos, para presente, tudo está em um só lugar. Em um só lugar. Chega lá, procura o Diácono Renato, as meninas lá, a Laodiceia, a Luzia, que você será muito bem atendido. Livros e Livros, o seu lugar de encontrar o seu artigo religioso. Olá, filhos e filhas, Deus os abençoe. Tudo bem com vocês? Espero que sim. É o seguinte, antes de mais nada, quem está aqui hoje como entrevistado? Quem? Quem é meu campeão? Quem? Eu. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus abençoe. É. Por falta de convidados... De novo? De novo, tá aqui o Gabriel. Não, tô brincando. Não, o Gabriel hoje é o nosso entrevistado. De ex-crentão, já vamos direto pro tema. Rapidex. De ex-crentão a um católico muito bom. Né, Gabrielzão? Nossa, essa foi boa, hein? Foi boa. Que moral, hein? Que isso, hein? A um baita de um católico. Nossa, eu tô aprendendo a ser católico ainda. Então, assim, é o seguinte, eu já converso com o Gabriel, né? Nós já sabemos um pouquinho da história do Gabriel. Se você pegar os vídeos anteriores, né? Sempre iniciamos o vídeo assim, chamando o Gabriel de ex-crentão. Mas por que ex-crentão? Esse menino nunca foi católico, nasceu no berço católico, porque ex-crentão. Então o nosso bate-papo hoje é com ele, Gabriel Marques da Silva Pereira, João Benedito da Silva. Até antes de casado era Gabriel Marques da Silva. Depois acertei? E agora? Silva. Da Silva. É. E agora? Com a bendita graça de Deus, casado, Gabriel Marques Bess. Será que ela fala a mesma coisa? Com a bendita graça de Deus, casado? Eu não sei, mas eu garanto a minha. É. Ela fala. Amanda é gente boa, cara. Amanda é gente boa. Gabriel, vamos lá então, meu irmão. Antes de mais nada, seja bem-vindo. Você tá nervoso, cara? Eu tô um pouco. Aqui nos bastidores, aqui o Gabriel tava desesperado. Tava pedindo água pro João. Pedindo água pro João, mas assim, gente, é um negócio tranquilo. Você já tá expert nesse trem aqui, meu irmão. Vixe. O melhor entrevistador que nós temos em Londrina. Não, então, é você, não sou eu. Tá. Então bora lá, solta as perguntas. Mas calma, velho. Você tá nervoso? Eu quero começar. Vamos lá, gente. Agora é o momento sério desse quadro, né? De frente com o Gabriel. Gabriel, é o seguinte, meu irmão. Hoje nós sabemos que você é católico, batizado, crismado, fez a primeira Eucaristia, tem o sacramento do matrimônio, coisa mais linda do mundo, né? Vivenciando aí as coisas na igreja. Porém, todavia, nem tanto, nem sempre foi dessa forma, né? Não. Como é que era o Gabrielzinho, Marquezinho, pequenininho? Como foi sua infância, meu irmão? Você tem pai e mãe vivo? Você tem irmãos? Conta um pouquinho da sua história. Isso é muito bom mesmo, isso, cara. É tão lindo ouvir ele você falando. Agora é diferente com o Gabi. Literalmente. Bom, eu nasci em 99, num berço... Não vou falar que é berço de ouro, porque passamos muita dificuldade. Quando eu nasci, meu berço literalmente era um... Já teve cachorro? Já. Sabe aquele saco de ração de 20 quilos? Era literalmente o meu berço. Minha mãe forrava ali, né? Pra não machucar nem nada, e a gente dormia no mercado. Até começar a construir a casa e tudo mais, meu berço foi ali. Nasci no berço da congregação, berço evangélico, meus pais são. Meu pai era católico, se tornou evangélico, né? Minha avó é católica. Sua avó por parte de pai ou mãe? De pai. De pai. Da parte de mãe, a minha avó é evangélica, da congregação, e meu avô é católico. Uma mistura bem legal. Foi uma mistura. Só que, assim, respeita tudo mais, nunca falou nada. Sabe o meu avô lá do sítio? Sim. Então, só que ele veio de fora, né? Italiano e tudo mais. Aí. Bom, continua. Você tá indo bem, Tô indo bem? Tá indo bem, Meu Deus do céu. Tá suando, menino, gente. Calma. Qual que é a outra pergunta? Não, você continua respondendo. Você tá na sua infância ainda. Infância? Você nasceu Se estende, meu irmão. Só vai. Bom, nasci, tenho 2 irmãos, meus pais estão vivos, meus 2 irmãos continuam na igreja, hoje não na congregação ou em outros lugares, meus pais continuam na congregação. Continuei na congregação até os meus 20 anos mais ou menos, e a gente vai chegar lá ainda nessa trajetória.
Uma outra pergunta que você fez nos bastidores, né? Não, pode ir, só vai. Você perguntou assim, foi uma pergunta bem interessante, né? Que a galera às vezes pergunta para mim. Quando eu entrei na igreja católica, muitas pessoas fizeram perguntas bem específicas. E uma delas que você fez foi: você sentia Deus na igreja evangélica, na congregação, no protestantismo? E a resposta é que sentia. Sim, lá eu sentia a presença de Deus, chorava, me arrepiava, me emocionava, recebia a palavra do formato que eles fazem, né? Só que depois de um tempo, ali exatamente no ano 2020, no início da pandemia, naquele bololoco, ali teve um episódio bem marcante na minha vida. Mas vamos chegar lá, vamos antes. O cara já saiu da infância. Para 2020... casamento, eu não tô entendendo nem nada. Eu tô brincando, Gabriel, mas claro, nós vamos chegar lá porque realmente foi um divisor de águas ali, né? Essa sua mudança na pandemia. Então eu acredito que as pessoas estão curiosas a saber como você saiu. A gente brinca, né? Claro, a gente respeita todas as religiões e ama muito, né? Imagina. Mas Geis Crentão, né? Um católico, a gente vai chegar lá. A galera me chama, às vezes me encontra no shopping. Você já está sendo reconhecido já, Gabriel? Você já está tirando foto, dando autógrafo? Reconhecido? Não. Ah, tá. Reconhecido. A família. A esposa do podcast. Entendi. Mas já me chamaram de ex-crentão no shopping. Verdade. Lembro. Ao ex-crentão. Gabriel, vamos lá. Sua infância, rapidamente ainda. Insistir um pouquinho aí, tá? Pra gente ter uma ordem cronológica ali, até a gente chegar na sua conversão imediata, mas a conversão a gente sabe que é diária. Você frequentava bem? Você tem essa memória de sua mãe te levar para a congregação, de você participar? Eu não sei como que funciona, tá? Os domingos ali, você gostava de estar lá? Você frequentava bem? Ou você ia de vez em quando, a sua mãe ia de vez em quando, o seu pai ia de vez em quando? Como que era a sua infância, comecinho de adolescência dentro da congregação? Na infância sempre não é igual hoje, exemplo, na católica, que você tem que ir nos domingos, né? Só que de preferência ir aos domingos, porque lá no domingo de manhã tem um culto de jovens, como se fosse o grupo de oração hoje da católica. Então, acontecia de manhã, por exemplo, domingo de manhã. Então, era preferência domingo de manhã, criança, jovens, ir de manhã para lá. Então, minha mãe sempre levava a gente, né? Hoje é como se fosse as capelas, né? Não tem... Não tem uma sede, não tem a matriz. É porque aqui tem várias paróquias espalhadas, né? Certo. Na congregação, você tem uma paróquia, né? Uma matriz que é na Casone. Então, todos os outros são capelas. Aí, essas capelas, tem umas que são mais... robustas, mais preparadas, e outras menores. Então, essas robustas também cuidam das menores, mas todas diretamente da matriz na Casone. Então, a gente ia ali no Remital, no Cincão, da Zona Norte. Onde você está morando lá perto, lá agora, onde eu passei lá, não foi? Até assim, que eu zoei você, né? Não, naquela rua. Lá é o Remital. Ah, tá. Lá eu frequentava quando era de madeira. Mas bem antigamente mesmo. Entendi. Foi uma das primeiras igrejas ali. Aí eu ia todo domingo de manhã, criança, assim, e na infância eu sempre ia. Domingo à noite, que é o culto de adultos, né? Uhum. Então, sempre domingo à noite. E durante a semana também eu sempre acompanhava. E na adolescência também sempre frequentava. Só que sempre teve uma batalha muito espiritual dentro, né? Então, chegava domingo, eu sentia muito sono, às vezes sentia até, uma raiva de não querer ir, mas sempre foi uma batalha espiritual. Porque não sei nem se dá pra falar isso aí, né? Não pode falar. Eu conseguia sentir, ver, sabe? Algo que fazia com que eu não fosse à igreja. E eu sempre tinha algo muito forte dentro de mim, que existe algo dentro de mim que o inimigo quer, né? Minha mãe sofria, na barriga da minha mãe, eu sempre sofri com isso. Porque não foi uma gravidez fácil para minha mãe, ela sentia muitas dores, dormindo às vezes eu sentia agulhada na barriga. Então, no meu nascimento, até pelo nome Gabriel, ela teve um sonho que alguém derrubou ela do penhasco e o anjo Gabriel pegou ela no colo. Que legal. E daí o meu nome de Gabriel, e daí o meu irmão é Daniel e o outro é Miguel. Mas voltando, lá na adolescência, sempre frequentava. Só que a congregação em si, né, eu vou falar agora do protestantismo.
E ela tem muitas regras, né? A Igreja Católica também tem algumas regras. Nem todos os católicos obedecem às regras. Exemplo, você não pode ir na missa de shorts, de chinelo e de óculos. Não é? É uma regra. Ó, não é regra. Respeito. É falta de vergonha na cara. Não é regra. Enfim, eu tenho um vídeo que eu vou postar no nosso canal já, que já está gravado, e já está editado já sobre isso. Mas não é regra. Ao meu ver, é uma falta de zelo, uma falta de amor, como eu digo no vídeo, né? O externo representa o interno. Então, se você vai numa missa de bermuda, de chinelo, de camiseta regata, né, então eu acredito que você ainda não entendeu o que é a Santa Missa. Então, assim, nesse sentido que eu estou dizendo. Mas não é regra, é só falta de vergonha na cara mesmo. Então, e daí lá... na segunda-feira, né, velho? Então, mas lá também tem isso, porque lá a gente... Lá é mais rígido, na verdade, mais rígido. Né? Exemplo, você tem que ir os homens terno, de né? ternos, camisa social, gravata, tudo bonitinho. E tem muitas regras. E tem exemplo, eu já vou avançar para a parte da adolescência. Tinha algumas regras que para mim, na minha cabeça, não fazia sentido. Por exemplo? Barba. Vocês não podiam usar barba? Não. Oxi. Não. Se eu cortar a barba, 2, 3 dias depois, ela já cresce. E eu sempre tive barba desde já na adolescência, 14, 15 anos, já tinha barba. E a barba não fechada já, né? Eu não fazia sentido, cara, pra mim, na minha cabeça. Imagina, um adolescente. Já barbudo. E homem, não poder ter barba na minha cabeça, na cabeça de adolescente, falar assim, cara, isso pra mim não faz sentido. E eram perguntas... Dúvidas, questionamentos que você tinha. Que eu tinha e que as respostas que passavam na época, para mim, não tinham um cabimento, algo, né? E não só elas, né? Shorts, né? Antes não poderia ter televisão. Tinha uma briga também com a internet, quando a internet começou a vir pro Brasil, né? Lá na época de 2000 e tudo mais. Ela veio antes, né? Mas quando a galera começou a ter. E tinha várias... futebol... Podia jogar bola? Não de shorts. Sério? Porque o futebol em si, a galera que joga bola, você joga bola. Se for só o futebol, seria legal. Só que tem um barzinho geralmente do lado. Certo. Então a bebida também não pode. Então, assim, tem umas regras que eu acho válido. Outras eu questionava demais. E ninguém me dava uma resposta. Então eu questionava, e daí eu já estava começando a ser a taxada da ovelha negra, né? Porque eu perguntava, eu questionava, e não por desrespeito, por curiosidade. Por querer conhecer um pouco mais a fundo, podemos dizer assim. E foram, assim, muitas perguntas, você sabe, que eu fiz da Igreja Católica e você me respondeu. E faz até hoje. Desculpa, que eu tive que... E daí na adolescência, 12 anos fui, 13 anos fui, 14, e... Nos 14 anos, ali na adolescência, eu tava indo só que daí eu comecei a não frequentar... Então, acho que não, uns 14 não, acho que mais idade. Só que teve uma parte da minha adolescência que virou de cabeça para baixo. Você nem pode continuar ou você... Não, só vai. É o seu momento, Gabrielzão. Não, se você tiver perguntas... Não, eu tenho, mas só vai. Você tá indo bem. Teve um momento lá no ensino médio. Hoje eu vejo a importância dos pais sempre estarem juntos no estudo dos filhos. Ainda mais quando entrar a introdução da sociologia e da filosofia. Porque não vou entrar sobre a educação brasileira. Só que, como é um adolescente, ele tem muitas dúvidas, tem muitos questionamentos. Eu tinha. Só que eu também não tinha uma pessoa que eu tinha essa abertura de fazer essas perguntas, às vezes da religiosa, da sociedade, de tudo, como que funcionava. E então eu tinha o quê? O professor, né? Não culpando nenhum deles, né? E eu comecei a entender sobre a sociologia, alguns pensamentos... marxistas. Tanto que o pessoal usou meu nome, de Marx, pelo Karl Marx, né? Mas só na brincadeira. E também na filosofia. E na filosofia eu comecei a me aprofundar na filosofia.
E daí uma professora, ela me passou um livro. Um livro assim que você olha, o título é inofensivo. Então, exemplo, se a galera tem filhos, você olha o título assim e fala assim, beleza, é uma história. E literalmente é uma história. Você lembra o nome do livro e o autor? Rapaz, eu lembro, mas eu prometi que não vai falar mim mesmo. Tá, tranquilo. Porque esse livro, ele fez com que eu saísse dos caminhos de Deus. Então, se eu li esse livro, que já tinha essas dúvidas, já tinha um pensamento forte, sair do caminho de Deus, eu não quero passar o nome do livro para uma outra pessoa sair. Curiosidade, entendi. Entendeu? Deus falou para Eva, não come do fruto, a Eva, não. Então, se eu falar para não ler, a pessoa vai acabar pela curiosidade. Um livro bem inofensivo, acho que dá umas 300 e pouquinhas páginas assim, mas ele vai te cativando. É como se ele te entrega um pirulito e vem te puxando. Uhum. E com o livro, com essas dúvidas que eu tinha, eu fui entendendo o livro. E o livro falava exatamente as minhas dúvidas. Então, como eu ainda não tinha ninguém que respondia minhas dúvidas, o livro começou a responder. E eu comecei a me aprofundar. Só que nisso que eu comecei a me aprofundar também, no livro, eu comecei a fazer perguntas da Igreja Católica. Porque o tema na filosofia do ensino médio era medieval, isso. E falou sobre a Igreja Católica alguns pontos. E eu peguei esse ponto, que estava junto com o livro, e daí eu comecei a mergulhar. Aí eu mergulhei, eu estudei contra a Igreja Católica. Mas estudei de arrodo, de pegar... Gabriel, vou embora. É até meio estranho falar isso, né, no podcast, não, mas imagina, na vida. Mas é a verdade. Eu estudei contra a Igreja Católica por um tempo. Eu acho que deu um ano e meio mais ou menos. Então eu estava meio perdido. Então eu já não estava frequentando mais a igreja evangélica. Você já tinha parado nesse contexto? Eu já tinha parado. O culto de jovens, você já tinha parado já? Já. Então, eu estava ali uns 20 anos. Tá, você já estava com uns 20 anos, mais ou menos. Então, só para a gente entender, você parou de frequentar a igreja, a congregação. Tá. Daí, nesse contexto, no ensino médio, você conheceu esse livro. Uhum. Tá, antes, só pra gente retroceder só um pouquinho, tá? Nossa, que bonita a palavra, retroceder. Você viu só, velho? Eu sou formado em filosofia e teologia, eu sei de vez em quando usar as palavras. Retrocedendo um pouquinho. Quando você participava ali, qual que é a visão que você tinha da igreja católica? Da católica? Você, não vou nem falar da congregação, de nada. Falando você, Gabriel. Isso antes Antes desse detalhe aí. Tá, antes. Tipo assim, bem simples, bem rápido, simples. Bem objetivo. Eu tinha Cara, olha que bobo. Eu tinha um certo medo da Igreja Católica, porque uma vez eu fui na igreja, mas bem pequenininho, que a minha avó é católica, e daí ela foi. Eu fiquei com medo, um trauma dos vidros coloridos. Os vitrais. Aquilo lá me dava um pane. E teve uma vez que também teve um negócio que tava na casa da minha avó lá, não sei nem o nome, que a galera foi rezar lá na casa da minha avó. Né? E daí, minha avó, com a simplicidade dela, para também não gerar discórdia com os meus pais, ela me deixou num quarto. Aí, meu irmão, ali eu já peguei desde a infância, que eu fiquei preso no quarto. Entendi. Entendeu? Daí eu falei assim, pô, a galera católica vem cá e eu fico preso no quarto até eles terminarem de rezar. Aí peguei também o vitral e tal, beleza. Então, e também na congregação, no protestantismo também, tem como não falar isso, né? Existe uma certa rixa, né? Como a política também, direita e esquerda, tem hoje o catolicismo com o protestantismo. Só que no protestantismo, na casa assim, nunca falou assim, ser católico é isso, né? Mas sempre as mesmas frases. Católico adora santo, então todo mundo já sabe as frases, né? E não é muito citado Maria. Maria é como uma mulher, é mãe de Deus ali, uma mulher comum, mas não como a visão dos católicos, né? Então sempre teve essa parte. E para eu sair do protestantismo para o catolicismo, sem essa fase do ensino médio, sem isso, já é um grande passo. Sim. Porque você, desde da base, você já tem essa rixa contra a Igreja Católica, né? Então, assim, você pode conhecer outras igrejas evangélicas. Mas menos a católica. Menos a católica. Entendi. Vamos lá, então. Vamos lá. Posso perguntar de novo? Pode ir lá.
Entendi até o momento, acho que faz muito sentido essa... Gente, até aqui é só uma pequena introdução, né? Nossa, meu pai. É só uma introduçãozinha só. A gente vai chegar agora. Vamos avançar mais um pouquinho, pequeno gafanhoto. Bora lá. Gabriel, é o seguinte: nesse contexto de ensino médio, né, que você disse aí, você conheceu uma pessoa muito especial. Pô, mas que especial. Mas também não é especial. Não. Fala pra nós, Gabriel, como você conheceu a Amanda, né? Foi no ensino médio, foi na escola, foi na igreja católica, você passou na igreja, pegou ela, como que foi? Gabriel é casado com a Amanda, 1 ano, ficou celebrado agora. Um mês. 1 ano e 1 mês, ainda tá marcando os dias, logo vai esquecer. Mas, como que você conheceu a Amanda, Gabriel, nesse contexto, né, de igreja, de dúvida, de leitura filosófica aí, né, de sentimentos aí, por exemplo não, contra, não sei se é essa palavra, mas contra a religião católica. Como que você conheceu a Amanda? Antes a Amanda, assim, desculpa, a Amanda é uma peça fundamental na vida desse menino. Demais da conta. Antes de namorar a Amanda, eu namorei uma... Amanda, ele tá brincando, ele nunca namorou ninguém, Amanda. Brincadeira desse menino. Tá. Antes de namorar a Amanda, eu namorei uma outra pessoa que também era católica. Ah, entendi. Só que na hora que essa pessoa foi no momento da família, rapaz do céu, foi difícil. Porque todo mundo da minha família é evangélico. E daí eu levei uma pessoa, tava namorando uma pessoa católica. Daí gerou um alvoroço ali, né? Beleza, eu conheci a Amanda. Esse ponto é importante para a introdução da Amanda na minha família também. Certo. Eu conheci a Amanda, você falou, foi num momento muito importante. Porque teve uma época que, além de tudo isso, eu era muito rebelde. Eu era muito conhecido ali no colégio. Bastante conhecido ali no colégio. Lembra aquela... Não sei se você vai lembrar. Não sei se você estava aqui em Londrina, você estava no seminário. Nas ocupações que teve em Londrina. Você lembra, João? Não? João é uma criança ainda. Tô brincando, eu lembro, cara. Você lembra das ocupações? Lembro. Então, ali eu já... Eu morava em Maringá nessa época, eu tava no seminário, mas eu morava em Maringá. Mas eu lembro. Em São Paulo tinha os Black Blocs sim, e tal, essa galera. Então, eu tava nessa galera. Que você foi invadir colégio. Cara, eu invadi o primeiro colégio em Gabriel, vou embora de novo. Você acredita? Acredita, homem? Caramba, velho. Peguei ali, tava revoltado também com a política, com tudo mais. Peguei, galera, vamos ocupar o colégio. Deu, simbora, irmão, vamos. Na hora do intervalo, galera, férias pra todo mundo, tá ocupado. Não satisfeito em ocupar só a aplicação. Eu tô rindo por dentro, mas pode falar. Eu tô imaginando a cena, velho. Velho, foi louco aquele dia, hein? Assim, louco de... Como uma pessoa tão jovem... Tinha uma capacidade de persuasão muito grande. Você falar assim, eu ocupei um colégio, como que você consegue fazer uma ocupação de um colégio? Hoje eu não consigo imaginar fazendo isso. Enfim, ocupei o colégio, logo no mesmo dia... Hoje não consegue ocupar o quarto da sua casa, que não deixa, né, velho? Rapaz, fui colocar uma bike lá na casa. Eu não consigo consegue ocupar mais nada hoje, né, velho? Aí eu ocupei o colégio, assim, eu não vou entrar em detalhes, saí ocupando tudo. Certo. Os colégios do centro, ocupei, e era uma estrutura bem legal. Cara, assim, diz um pouco sobre a personalidade, né? Sim, sim. Ocupei, beleza. A gente segurei ali, a gente segurou um tempo, depois os ocupou. Nisso, eu fiquei sozinho. Para uma pessoa que era conhecida nos dois colégios, tanto na aplicação no Hugo Simas, eu fiquei literalmente sozinho. Na hora que voltou às aulas, os professores não estavam querendo, a galera, os estudantes não estavam querendo falar comigo, então eu fiquei sozinho. Eu tinha um grupo que se chama As Lindas e o Gabriel. Qual é o nome do grupo? As Lindas e o Gabriel. Tá. Porque só tinha as meninas. Só que até no grupo ficou meio assim, sabe aquele clima meio chato? Só que teve uma única pessoa que me estendeu a mão. Quem foi? Rapaz. Se você quiser saber quem foi, semana que vem a gente volta. Não, Deus abençoe. Eu tenho ansiedade. Você tem ansiedade. Deixe seu like aqui, comente, compartilhe, né, este conteúdo maravilhoso desse menino rebelde. Lógico que tá, meu irmão. Tá mesmo? Isso é um fenômeno. Não, que isso. Cara, a Amanda me estendeu a mão nesse momento. Mas ela fazia parte desse grupo, As Lindas do Gabriel? Participava. Louco, As Lindas, cara. Eu sei, velho. Você viu que eu nem, tipo assim, As Lindas, o Gabriel... Não faz sentido nenhum. Não é nem o bonitinho, entendeu? É As Lindas e o Gabriel. Entendi. A Amanda me estendeu a mão naquele momento. Daí eu falei assim, você vai, tipo, conversar comigo? Tá todo mundo contra. Daí eu falei, não, eu não ligo pra isso.
né? E a gente começou a conversar. A gente já era amigo. A gente já era amigo ali desde o 9º ano. E daí, no primeiro ano em diante, a gente se tornou mais amigos. Então, a gente começou a conversar. Acho que eu estava no 2º ano do ensino médio. Conversar. Se aproximou muito em grupo. Quando era em grupo, assim... Tranquilo. Aí, depois que a gente começou a conversar, no 3º ano... já estava aflorando algo a mais ali, né? Porque daí a gente estudava de manhã e fazia também cursinho à tarde. Né? Então a gente começou a conversar bastante. Isso foi antes, né? Existe um gancho. Eu conheci a Amanda, mas eu ainda não era desvirtuado na igreja. Certo. Eu conheci a Amanda, depois eu me desvirtuei. Depois desse BO tudo aí que você disse agora, daí continuou a amizade. Isso, mas aí eu comecei a namorar a Amanda. Certo. E mesmo assim, muitas dúvidas. A galera, não sei se a galera sabe, mas a galera não deve saber. A Amanda é intercessora. Sim. Meu amigo, a Amanda foi a única pessoa e a última pessoa que sempre esteve rezando por mim. A minha conversão, eu senti que ficou uma única pessoa rezando por mim. Porque eu senti um abandono de geral. Eu já não ia na congregação, depois daquele tempo, né? Não ia na congregação, não ia em nenhuma igreja. E eu sentia um vazio muito grande. Então, terminou o ensino médio. Beleza. Faculdade. Quase passei em medicina. Quase. Aí fui para o curso técnico de enfermagem. Ali eu senti um chamado em urgência e emergência. Deus falou assim, ó, se prepara pelo que há de vir. Foi devido à pandemia, cara, né? Literalmente, se prepara pelo que há de vir no tema de urgência e emergência. Cara, no outro ano teve a pandemia. E daí eu senti que era no HU, no pronto-socorro. Cara, fiquei 2 anos lá. Deus deu a data de eu ficar na pandemia lá dentro. Também Deus me deu a data de saída. Fiquei 2 anos lá. Em 2022 eu saí, que a pandemia já estava dando uma tranquilidade. Só que nesse ponto, olha como que é. Eu estava longe de qualquer igreja. Muitas dúvidas, mas já algumas já sanadas ali também. Só que tinha um buraco dentro do meu coração. Há um buraco. E o que eu fiz? Tem gente que coloca as drogas, vai as bebidas, né? Cara, eu comecei a criar empresas para tirar esse vazio dentro de mim. Então, eu trabalhava no HU de manhã, 6 horas. À tarde, eu trabalhava no gás com meu pai. E não satisfeito, porque daí eu trabalhava à tarde e à noite, fazia as lanchonetes. Eu falei assim, cara, eu vou criar uma lanchonete. Então, eu trabalhava de manhã no HU, à tarde com meu pai, à noite na lanchonete. E também ainda tinha um bolo no pote, que eu vendia junto com a Amanda, e tinha uma startup. Então, para tirar esse vazio dentro de mim, eu comecei a colocar empresa, coloquei tarefa para sanar. Só que, exemplo, quando Deus te chama, irmão, os castelinhos vai caindo. Você pode colocar a barreira que for, pode levar o tempo que for. Deus vai te puxando de alguma maneira, Deus vai quebrando toda essa barreira. Então, a startup, ela deu um stand-by. O bolo no pote já estava muito corrido para poder fazer, né? Porque a Amanda fazia, eu saía para vender. E a lanchonete, minha mãe estava ficando doente, porque ela também trabalhava no HU, então ela estava começando a ficar doente. Então, eu optei por fechar. E no HU, eu também saí, né? Eu estava ganhando dinheiro, mas eu optei para sair. Então, eu ficava no gás. Eu falei assim, bom, já que tem o gás, eu vou debulhar o gás. Então, ficava de manhã até de noite entregando gás. E nessa fase, eu falei assim, cara, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado dentro de mim. Tem alguma coisa que eu preciso, só que não sei o quê. Não senti um vazio muito grande. E daí, cara, olha só. Você sair do protestantismo, você passar um tempo estudando contra a Igreja Católica. E a Amanda, tem uma pergunta que a galera sempre faz. A Amanda, ela sempre perguntou, ou ficava... Era isso que eu ia perguntar agora também. Não, pode fazer a pergunta. A Amanda sempre perguntou, sempre ficava insistindo para você ir para a Igreja Católica? Gabriel. Cara, não. Não? Não. Nunca perguntou? Assim, porque assim, a Amanda, só para vocês entenderem rapidamente, a Amanda é católica, participa de um grupo de jovens, né, os seguidores ali na paróquia São Luís Gonzaga. Então, assim, e na teoria, podemos dizer, o correto, né, o mais coerente, seria você acompanhar a Amanda no grupo. Uhum. Certo? Como namorado. Como namorado. Sempre tá acompanhar. junto. Você nunca foi no grupo, até então,
Você não participava do grupo? Cara, eu acho que eu fui uma vez, assim, porque ela pediu pra ir. Assim, quando eu falei assim, ela nunca insistiu, ela fazia às vezes uma pergunta ou outra. Ah, quer ir no grupo hoje? Ah, tem grupo hoje. Mas não toda semana de ficar, vamos. E ela nunca falou pra você, assim, de repente, numa partilha, sei lá, numa conversa que vocês tinham, tipo, de estar chateada de você não ir? Nunca demonstrou? Eu acho que não, demonstrar sim, mas ela nunca falou. Não, mas nunca cara... falou. Não, é quem que não ficaria, né? Não, mas ela tem uma coisa que todo bom católico tem que ter. Paciência. Rezar e paciência, irmão. Eu falei, ela foi a única pessoa que nunca deixou de rezar por mim. Levasse o tempo que for. A única coisa que ela queria que eu acreditasse em Deus. E isso sempre demonstrei. Deus sempre o pilar. Só que ela nunca ficava insistindo. Vamos. Não. E eu tinha cara, um certo bloqueio de ir, sabe? Só que teve um dia eu falei assim, vou. Era no domingo de manhã. Domingo de manhã? Domingo. O grupo antigamente, eu acho que era no domingo mesmo. Domingo lá, né? Depois da missa. Isso, domingo de manhã. Umas 10h30, mais ou menos, começava o grupo no domingo. Aí eu peguei e falei assim, eu vou. Aí peguei e fui. Cara, eu não confiava. No momento de fechar os olhos, eu não fechava, porque eu desconfiava de todo mundo. Medo, assim, sabe? De fechar o olho e de alguma coisa acontecer. E eu tinha ação e reação. Não, você tem ainda, né? Deu um tapa, leva a outra. Então, eu tinha medo de fechar o olho e alguém chegar próximo, entendeu? Então, a galera tava lá, fecha seus olhos, fecha os olhos, não vou fechar. Eu falava pra pessoa, não vou fechar. Não dançava, chegava lá, fechava o braço, lá no grupo de seguidores. Fechava o braço, falei assim, não vou, daqui eu só tô vendo, só. Aí, beleza. Aí, teve um momento... que eu acho que eu fui uma vez, não senti nada, fui a segunda, também não senti nada, também não cantava, não sabia nem o que estava acontecendo direito, né? Aí teve uma amiga da Amanda, que porque eu já conhecia os amigos da Amanda ali, né? E daí ela falou assim, fecha seus olhos. Daí eu falei assim, cara, tô aqui. E daí, tipo assim, o coração de pedra, né? Só que Deus sabe como que é teu coração e também Deus sabe como manejar o seu coração também. Aí, meu irmão, apagou as luzes, tocou uma música e eu sou explosivo por dentro. E essa palavra explosivo vai fazer sentido no encontro. Então, assim, eu não sou calmo, eu não gosto da música calma. Eu gosto da música de esticar os braços e cantar e falar, se expressar, porque... Tem muita coisa que aconteceu antes de você nascer, antes de você ser católico. Então você tem que demonstrar mesmo que você é católico, que é por Deus. Entendeu? Teve muita gente que morreu para defender a tua fé. Então você tem que falar, você tem que se expressar. Então ali teve uma música e a Nath estava conduzindo. Estava ali na pregação, daí eu falei assim, cara, eu vou fechar os olhos. Fiquei meio afastado. Falei pra Amanda, a Amanda ia lá dançar e tal. Eu falei assim, não, me deixa aqui que eu tô de boa, tô tranquilo. E ali eu fechei os olhos. Fechei os olhos e daí a Nath foi falando. Só que na hora que, no momento que eu fechei os olhos, cara, a cabeça tinha tantas vozes na cabeça, moço. Tanta voz, porque o inimigo tava feliz quando você tava fora da igreja. É feliz demais, o inimigo não quer que você vá pra igreja. Na hora que eu fechei, vinha a voz na cabeça e tudo, e aquela movimentação. Aí eu falei assim, beleza. Mas me entreguei, desceu uma pequena lágrima. Porque eu não sou de chorar. Chorando? Não sou de chorar. Mentira. Um arrepio, só uma lágrima. Volta esse vídeo aí pra ver se você escutou mesmo. Só o lado esquerdo desceu, mas secou no meio do caminho, pra ninguém ver. Mas tava ali. Nisso, era 2000 e... Não sei, mano. 20... Cara, acho que não sei se era 22 ou 23. Acho que era 23. 22. Por ali. Foi 22, acho que foi 22. Porque eu entrei na paróquia ali em 2020. Em 2024 eu entrei na paróquia. Não. Foi 24? Não, misericórdia. Foi? Agora vai fazer 2 anos. Foi 2024. Aí, beleza, passei. Entrei, comecei e tudo mais. Entrou 2023. Acho que foi até 23. Não, acho que foi 22 para 23. Por quê? 23 foi o ano do casamento. Se eu, Gabriel, com a idade que eu tinha desde os 15 anos, tive dúvidas, eu não me alegro com isso, eu tenho vergonha disso, mas eu questionei Deus,
porque é até vergonhoso para mim. Mas eu questionei Deus, imagina só, meu filho e minha filha, tendo uma mãe católica e um pai protestante, o que vai passar na cabeça deles? Muito bem. Toma um pouco d'água, Gabriel. Tem uma pergunta para fazer para você. Você está muito alvoroço. Muito? Porque aí eu acho que entra num tema, entra numa questão muito importante aí, nessa pausa que a gente deu, porque eu acredito que nesse momento aí veio e continua vindo, né? Aquilo que eu disse no começo da nossa conversão. Mas eu acredito que aí foi o momento que caiu a ficha, podemos dizer assim, na sua vida, no sentido de, você falou algo muito interessante. Minha esposa vai ser católica, vou casar com a Amanda, ela vai ser católica, e eu vou ser protestante. Eu já tenho isso na minha família. Da sua avó, na minha família. Na sua família, sim, eu tô com a sua cabeça, eu tô imaginando aqui, tá? Eu vou casar com uma pessoa católica e eu não sou nada, mas eu sou protestante. Tá. Eu não sou nada, mas eu sou protestante. Meu berço é protestante. E meu filho lá na frente vai ser o quê? Vai ser um outro Gabriel da vida, no sentido de ter essas dúvidas. Dito isso, daí quem vai responder é você, não sou eu. Mas dito isso, eu acredito que foi essa dúvida que gerou em você um start. Sim, eu preciso fazer a experiência um pouco mais profunda dentro da Igreja Católica. Lembrando que o Gabriel não era batizado, o Gabriel não era nada. É verdade. É bom ressaltar isso, né? A gente vai falar disso agora. O Gabriel não tinha sacramento nenhum. Nem na igreja, nem na congregação será batizado, né? Cara, não. Então, assim, o Gabriel não tinha sacramento nenhum. Então, quando você deu esse start aí, foi aí que realmente... Quando deu esse start, perdão, foi aí que você... Opa, eu acho que eu tenho que estar aqui. Conta pra gente. Muito legal isso aí, porque lá na protestante, eu nunca quis ir no batismo, porque tem um lugar para você ir um dia para você ser batizado, entendeu? Você decide se batizar, né? Você sente e tudo mais. Só que eu nunca senti de ir, assim, nada mesmo. E aí, beleza. O start que você comentou, cara, foi um dos, porque estava no ano do meu casamento, 2023. Você já estava se preparando para se casar já, né, os dois? A igreja católica ali, a paróquia, falava assim, você precisa dos documentos. Cara, um dos documentos é o batismo. Um dos documentos é o batismo. Existe sim, tem uma possibilidade de não ter, enfim. Nem vou entrar nisso. Nem vou entrar nesse método agora. Dá para outro podcast. Dava para casar normal. Só que daí eu falei assim, cara, olha para trás. Olha a caminhada que eu tava. Tanto tempo fora da igreja, tanta coisa errada e tudo mais. Aí eu falei assim, acho que foi em março, cara. Foi no encontro de pesca, né, que eles falam. Aí eu falei assim, eu vou dar uma chance, vou nesse encontro. Aí beleza, eu não entendia nada. Março de 2023. Eu não entendia, era nada. Nada, mas nada, assim, sabe que é zero? Peguei, quem me ajudou até a preparar a mala pra ir, era mano, porque eu achava que voltava e tudo mais. Cara, eu levei o notebook pra poder trabalhar lá. A galera já sabia, né? Então a galera já pegou o notebook também. Só que eu falei assim, cara, eu vou... assim, quando eu não tenho palavra bonita pra Deus, então eu nessa linguagem mesmo, eu falei assim, Deus, irmão, cara, eu preciso de ti, velho. Eu preciso que você fale, porque pra mim batismo não é igual você falar bom dia. Batismo é muito sério. Então não é uma decisão carnal. Eu falava isso, não é uma decisão carnal. Tanto que eu falei pra secretaria, segura, eu vou no encontro pedir uma resposta de Deus. Você tinha noção que era o batismo da Igreja Católica nesse contexto? Penso que não, né? Não. Que é uma marca indelével, zero noção. Cara, pra você... eu estudei contra a igreja. Eu sei. A favor, não. Para você, o batismo, o que era da Igreja Católica? Em 3 palavras. Cara, não, na verdade, eu acredito que o batismo, na hora que joga água, cara, você não vira igual cobra, você tira a pele e nasce. O batismo é todos os dias, a sua conversão é todos os dias. Então, se o padre chega, joga água, ou se você está no protestantismo e você mergulha e sai a mesma pessoa, não serviu de nada. Entendi. Então, o batismo, para mim, é muito sério. Então, eu não queria ser batizado, porque ali era a divisão, ou era protestantismo ou a Igreja Católica. Um dos dois eu ia fundo e beleza.
Só que eu já estava há muito tempo fora do protestantismo. Só que também não sabia se Eu era... tava dentro da igreja católica de verdade ainda. Eu tava muito confuso. Aí eu cheguei e falei assim, Deus, manda teu sinal, irmão, porque o negócio tá doido aqui, cara. Daí eu pedi para os documentos se acalmarem lá, né, tal, vou no encontro. Só que no encontro eu falei para Deus, eu falei assim, cara, se for mesmo para ser da igreja católica, eu tava bem firme no meu coração. Se for para ser, vai ser e eu vou mergulhar e daqui ninguém me tira. Só que eu quero fazer uma coisa para ter essa certeza. Eu pedindo sinal para Deus, né? Eu falei assim, cara, eu quero te pedir perdão. Cara, é Deus, tá? Tô entendendo. Só vai. Eu falei assim, cara, eu preciso te pedir perdão, porque eu não sou nem digno de te olhar, ao menos de desamarrar a sua sandália. Eu não consigo nem te olhar de tanta vergonha que eu tenho. Eu quero colocar o meu rosto no chão diante de ti e te pedir perdão. Mas te pedir perdão mesmo. Beleza, era isso. Só isso. Beleza. Fui no encontro, um monte de criançada. Beleza. Daí eu falei assim, cara, eu tô por Deus aqui, já era mais velho e tudo mais. Fui no encontro. Primeiro dia, foi lá no Monte Carmelo. Primeiro dia, teve um momento lá que é uma representatividade, né, de Jesus, o rapaz estava lá, e daí o pregador falou assim, ó, vem cá, se você quer pedir perdão, abraça Jesus, tudo mais. Eu vou abraçar nada. Nada. Não é pra mim, eu quero sair daqui. Beleza, segundo dia, a Amanda foi, né, Nossa Senhora. Daí, beleza. Eu vou? Mas não vou? Tem tanta gente aqui para pedir perdão, acha mesmo que é pra mim, mas não vou ficar aqui parado. E fiquei. Mas nisso, eu tava chorando demais, tal, tudo mais. Até falaram pra Amanda, o Gabriel tá chorando demais. Eu não sou de chorar. Mas você sabe, né? Não é cabeça mesmo. Não sou de chorar, mas eu tava chorando demais, porque ali eu tava me entregando, cara. De verdade mesmo, ali eu me entreguei de uma experiência surreal. Eu acho que toda pessoa tem que passar por um momento como esse. Tem que ir no encontro da carismática da RCC, esse encontro de pesca, porque é muito bom. Olha a caminhada que eu tava, na dúvida que eu tava, até o Padre Adriano Zandonato, onde que ele foi também, você, e ter esse momento. Cara, terceiro dia. Aí até falei assim, cara, Deus, né? Eu falei assim, tô aqui. É o último dia, irmão. Eu preciso de uma resposta. Não tem como eu sair daqui. O que eu vou fazer? Eu vou pra lá, vou pra cá. Eu preciso ter uma certeza. Beleza, tava lá. E teve também Jesus exposto. Mas como eu também estava no sábado, né? Como eu era do protestantismo, então para mim ali não tinha... Mas tava ali, tava buscando... Você não sabia quem era Jesus, mas Jesus sabia quem era você, meu irmão. Nossa. Gostei, mas era mesmo, ele tava me resgatando ali, cara. E tinha uma parte que era muito forte, que era assim, eu tinha riquezas, eu saí, gastei minhas riquezas, eu preciso voltar, que é o filho pródigo. Cara, eu tinha vergonha de bater na porta para Deus abrir, e daí, isso na minha cabeça, né, e o pregador, não precisa bater a porta, meu querido, a porta tá aberta, você só precisa ir. Daí eu falei assim, mas eu tô inteiro de lama. Porque comi como uns porcos. Não tem como eu ir. Não consigo dar o primeiro passo. Parecia que tinha alguma coisa travada. Parecia que tinha alguma coisa em mim forte que não deixava eu avançar. Eu tava nisso. E daí no terceiro dia, eu não lembro o nome dele, porque ele tem um nome muito difícil. Mas eu sei, ele é lá do Parigô. Se eu vejo o rosto, né? Ele tem um nome difícil. O Chelly. Acho que é isso mesmo. É legal. E daí, cara, aquele cara altão, moço, com microfone, com aquela voz... Aí ele falou assim, alguém precisa vir pedir perdão, mas não é qualquer perdão. Tinha uma cruz lá na frente, precisa vir. No momento de eu ir, eu fui. Não é pra mim, vou ficar aqui, quero ver eu ir. Deus precisa me chamar mesmo pra ir. Se precisar falar pelo nome. A galera foi. Daí eu falei assim, tá vendo? Toda essa galera aí precisa pedir perdão, eu não. Mas eu tava dentro, você viu como que é uma briga espiritual? Ao mesmo tempo, um ser humano lá dentro queria pedir perdão, só que uma briga espiritual falava que não era pra ir. Daí ele falou assim, alguém precisa vir. Daí eu falei assim, eu acho que é outra galera que tá parado lá, né? Outro alguém, não é eu. Aí ele pegou, olhou pra mim, no fundo dos meus olhos, falou assim, irmão, é pra você ir. Ele foi lá falar com você? De frente, assim, eu tava na diagonal. Ele alto,
Quem conhece sabe, o cara negão mesmo, moço. Com o microfone assim, com aquela voz. Daí ele falou assim, é contigo. Aí eu peguei, eu só tava de chinelo, não ficava de tênis. E descalço. O tempo todo descalço. Pra me entregar. E daí eu falei assim, cara, agora é comigo mesmo. E aquela briga de dar o primeiro passo e não dar. Aí dei o primeiro passo pra ir. Cara, deitei assim, ó. Prostrou mesmo. A cabeça de frente com a cruz, pedindo perdão pra Deus. Eu não conseguia nem levantar a cabeça, eu só esticava as mãos assim, ó, com a cabeça no chão. Esticava as mãos e falava assim, Deus, eu não sou nem digno de olhar pra ti, ao menos de desamarrar a sua sandália. Como que eu posso estar aqui? Meu irmão, aquele cara lá colocou a mão nas minhas costas, nas costas, parecia que ele tinha pegado o meu coração. Do jeito que ele colocou assim, eu senti um negócio quente dentro de mim, e daí ele veio falando, eu falei assim, meu, como que esse cara sabe dessas coisas? Eu ficava, né, eu falei assim, meu, eu não conhecia nem nada, né? Ficava falou, beleza, saiu. Aí a Nath Carreri veio. E daí, cara, foi muito louco nesse momento, porque as minhas perguntas internas, eu perguntava e a Nath respondia. Tipo assim, eu perguntava na minha cabeça, a Nath respondia. Aí teve uma hora eu falei assim, o que tá acontecendo? Tipo assim, eu falei assim, Deus, eu não sou digno. E a Nath respondia. Não, mas eu não posso. E a Nath respondia. A Nath respondia. Daí eu falei assim, caraca. Aí peguei e levantei. Daí eu tava com ainda dúvida, porque eu olhava pra cruz assim, e eu falava assim, mas é isso mesmo? A Nath saiu do lugar dela, veio e respondeu de novo. A Nath, eu sou um pouco maior que a Nath. Meu, parece que a Nath tava em cima aqui, assim, ó. Respondeu. Ali eu tive certeza que eu tinha que entrar na igreja católica. No primeiro encontro. Um único encontro, uma única resposta. Deus falou comigo. Vai. Peguei, irmão. Entrei. Aí comecei a fazer todos os passo a passo. Ah, beleza, então. Opa. Tá muito afoito. Toma uma água. Afoito. Você que chegou até aqui, o Gabriel tá muito afoito. Obrigado. Meu testemunho bonito, né, meu irmão? Cara, é bonito. Depois se ensina, a gente dá uma cortadinha, senão a gente se embala Não, mesmo aí. se eu falar tudo mesmo, eu... Não, mas assim, um testemunho muito bonito. Por que eu falo isso? Porque você falou uma coisa interessante agora há pouco. Claro, cada um tem uma história de vida, cada um tem um temperamento, uma personalidade, mas nós temos um único Deus. Você citou o Padre Adriano, me citou aqui também numa mudança de vida que nós tivemos também. Mas assim, a sua história, ao meu ver, é uma história muito bonita de conversão. Né? Uma história muito honesta e que está acontecendo ainda. Como eu disse na homilia ontem, né? Que graças a Deus eu quase não bati no povo. Né? Foi bem, né? Não, onde foi no amor, porque minha mãe estava na missa ontem, daí em respeito à minha mãe, aniversário dela também, eu nem... Abraço, Johnny. Queremos a senhora aqui um dia. Mas assim, a conversão nossa é diária, ninguém está pronto para nada, a nossa conversão ela é diária. Mas todos nós, né, temos um momento crucial, assim como eu tive na minha experiência de oração também, e você teve agora, daqui para frente já, não finalizando, mas finalizando já o seu testemunho. Como que foi para você depois desse encontro? Que eu acho que todo mundo conseguiu entender bem esse encontro pessoal com Deus. Vamos lá, só recapitulando. Você nesse processo, você estava em 2023 já com o processo para casar com a Amanda. Uhum. Beleza, você não tinha sacramento nenhum. Nada. Beleza. Saiu do encontro, começou a participar do seguidor, a gente vai chegar lá daqui a pouquinho, que hoje você é servo do grupo, a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Saindo do encontro, começou a participar dos seguidores, certo? E teve que fazer uma catequese. Uhum. Claro, sem entrar em detalhes como que é uma catequese de adulto. Uhum. Mas para você, nesse processo, como é que foi a catequese? Entende? Como é que foi a catequese para você? E entender o seguinte, eu preciso passar por isso, porque a gente quer as coisas na hora. Eu quero ser batizado agora, eu quero receber a Eucaristia agora. Já que eu estou entendendo tudo isso, por que não fazer de uma vez só? Uhum. Mas tem um processo. Uhum. E você é afoito, você é ansioso. Você ia falar afoito. Entendeu? Uhum. Como é que foi esse processo para você de entrar numa catequese, toda semana ali bonitinho, uma hora e meia, sabe? E ir se adentrando ali dentro do contexto da igreja, e esperar para ser batizado. Dentro desse processo de matrimônio também, como é que foi para você esse processo? Uma pergunta até que interessante, né? Eu acho que... Cara, gostei. Gostei. Você falou mesmo, eu sou ansioso. Então, cara, na hora que eu saí, eu já tinha certeza. Eu não queria perder tempo. Tempo é valioso, mas, meu irmão, eu já tenho certeza, velho. Vamos acelerar as coisas. Eu já comecei a entrar na catequese.
porque a catequese, se não me engano, são 2 anos de adulto. Eu não faço a mínima ideia, irmão. Se eu não me engano, acho que são 2 anos. Dependendo do lugar, sim. Mas acho que é 1 ano e meio, 2 anos. Desde aí mesmo. E eu já tinha entrado ali, né, pra ver como que era e tal. Pra você ver o primeiro passo ali, só pra ir. E daí eu falava pra Amanda, assim, não tem um módulo pra eu assistir, daí eu já faço tudo de uma vez, eu coloco na velocidade 2.0, saio respondendo as perguntas, beleza, já terminei a catequese. Faço uma prova ali. Não, assim, não tem, velho. Você tem que ir, aí beleza. Participei da catequese, bonitinho, entendendo, mas com muitas dúvidas. Mas muitas dúvidas. Deixar bem claro, assim, toda catequese de adulto vai gerar dúvida. Gera. Você não tem como sanar tudo num... Não tem. É impossível. Não tem. Por mais que o catequista ali seja bom, consiga ali ajudar, né? Ele consegue realmente... Vai ficar com as dúvidas, né, irmão? Não tem como. Tanto que a catequese foi muito bom pra mim. Tirou muitas dúvidas em relação também à missa. Porque eu lembro que eu ia na missa e falava assim pra Amanda, o que tá acontecendo aqui? Não tô entendendo nada. Por que tá saindo fumaça da mão do cara ali, ó, que fica balançando? Eu falei assim, mas por que tá isso? É turíbulo, gente, isso aí que ele falou. Por que toda missa é a mesma coisa, cara? Tipo assim, todo mundo responde a mesma coisa, tudo isso. Levanta no mesmo horário, senta no mesmo horário. Eu tinha dificuldade de acompanhar, tipo assim, todo mundo levantava, eu levantava. Todo mundo sentava, eu sentava. E, cara, eu tinha até dificuldade de traçar o sinal da cruz, de tão contra a igreja. Então, eu não entendia isso, né? Então, a catequese me ajudou a entender. Certo. Mas ainda também tive muitas dúvidas depois da catequese, também durante, né? Que você também normal. Sim. Você conseguiu me ajudar nisso. Algumas dúvidas, assim, que é até difícil de perguntar para outros católicos, que às vezes uma pergunta pode até afrontar, né? Uhum. Cara, como passar por tudo isso? Depois que eu saí do encontro, estava na catequese e tudo mais, eu entendi que eu tinha que passar por todos os sacramentos ali, né? Então, aguardo o coração, termina a catequese, depois a catequese. Eu não vou lembrar agora as ordens. Catequese, o batismo, né? Cara, quem me batizou? Padre Ricardo, o próprio. Eu mesmo. Cara, e nem foi assim, chegar Não foi nada combinado, cara. Foi no dia que eu me batizar, você tava lá. Porque lá na paróquia nós temos o batismo todo domingo, né? E eu celebro na matriz, domingo sim, domingo não. Porque quando eu não tô na matriz, eu tô nas capelas e o Padre Jefferson tá na matriz. Mas coincidiu tanto o batismo, primeira Eucaristia, que foi eu que acabei... Eu fiquei chateado no batismo. Porque todas as crianças... Ó, João, todas as crianças, você levanta... Eu não levanto. Então, era eu não pra gosto de levantar pegar, eu tenho medo de derrubar. Me levantar, se eu derrubo uma criança pra comunidade. Não mostro. Né? Se eu pego uma criança dessa, eu derrubo. Entendeu? Estraga a criança. Quebrou o braço da criança. Não, eu tenho medo, então eu não pego, não. Aí passei... Aí a Amanda tinha um sonho. Que até então eu não conhecia esse sonho, né? Ela tinha um sonho de casar dentro da igreja católica, tá? Certo. E ela tinha um outro sonho, que era comungar no casamento. Só que eu não entendia isso, certo, né? Quando eu tava lá. Aí depois eu comecei a entender. Só que existe um passo a passo. Só que para eu terminar, para receber a primeira Eucaristia, cara, era só em julho do outro ano, de 2024. Eu ia casar em dezembro de 2023. Aí eu fiz um pedido para o pároco. Padre Jefferson, Padre Jefferson. O pároco mandou pro Dom, pro bispo, para ele fazer autorização para eu poder. Olha só. Mas não assim, vou chegar e vou... Não, se você não tiver. Aí ele fez a autorização e daí eu comecei. Porque daí acho que já estava entendendo mais, tudo mais, né? Não é qualquer um. Ele tem que autorizar. Sim. O pároco, sim. O pároco e o bispo. Sim. Se o pároco não autorizar, nem passa pelo bispo, já ali, né? Aí ele autorizou, aí eu pude comungar no meu casamento. Quem celebrou o meu casamento? Assistiu. Celebrou fui eu. Obrigado. Eu e Amanda. Quem assistiu? Quem? Toda a comunidade ali. E eu. Padre Ricardo, hein? Pai do céu, nós é fera demais, homem. Misericórdia. Mas foi isso. Mas vamos por partes, então. Desculpa te cortar, Gabriel, porque eu acho que é interessante eu perguntar isso para as pessoas também entenderem a sua emoção. Que nem quando eu estive aqui falando, né, eu não fui técnico. Eu não quis ser técnico nos termos teológicos. Eu quis colocar a emoção. Eu também não estou sendo técnico, não. Não, fica tranquilo. Nem você tem déficit. Nem muito eu tenho. O técnico é um ou outro. É esse jeito mesmo você de falar. Você não tem mesmo, não. Se você for apertar mesmo, nem eu tenho. Mas assim, eu acho que a questão é trabalhar muito mais a emoção.
Não vamos entrar em cada sacramento, senão de fato nós sairemos daqui só amanhã de manhã. E hoje é minha folga também, né, Gabriel? Eu tô aqui trabalhando a minha folga, né? Não tô recebendo R$1. O podcast paga. Tá. Gabriel, é o seguinte, brincadeiras à parte, já ouvimos todo o seu processo aí, muito bonito a sua caminhada de conversão, que continua até hoje. Fez o encontro, encontrou Deus naquele questionamento, naquela dúvida, naquela dureza de coração, né? Encontrou Jesus ali, pediu perdão naquele momento, e ali você teve a certeza que você tinha que ficar na Igreja Católica, como você bem disse. Beleza, feito toda uma caminhada, veio o primeiro sacramento, né? Que é da iniciação cristã, que é o batismo. Para você, meu irmão, naquele dia que você foi batizado, até então nesse dia a gente não era muito amigo ainda. A gente era conhecido, assim. Conversava de tirar dúvidas. Só isso, mas nada mais. Nada mais mesmo. Como que foi para você naquele dia do batismo? O que você sentiu um pouquinho antes de você ser batizado? Já estava aquela ansiedade, né? E depois do batismo? Não sei se eu me fiz entender na pergunta. E depois? Um pouquinho antes ali, como estava o seu coração, um pouquinho antes, e depois do batizado, como que você se sentiu? Assim, não sei se eu consigo... Antes do batismo eu estava ansioso e nervoso. Certo. Mas a verdade mesmo ali foi o filho tá de volta à casa do pai. Você estava com esse sentimento? Esse sentimento. Beleza. Porque no protestantismo eu não senti nada para ir no dia lá para fazer o batismo. Nem ia. Acho que eu fui uma vez só para conhecer. Olha, você comentou comigo uma vez que eu perguntei. Estava na escada, porque eu estava doido para dar horário para ir embora, entendeu? E ali eu tinha certeza ali de entrar. Foi uma emoção de poder passar ali no meio do corredor ali. Falei assim, caramba, legal, né? Tipo, é um passo bem importante. Todo mundo olhando para você. A comunidade as pessoas, olhando. Os padrinhos e tudo mais. E no momento, eu achava que o batismo da Igreja Católica também era igual da protestantismo. Afundava a pessoa lá na água mesmo, né? Tem também. Ah, tem? Tem. Ah, não. Que criancinha, né? Não? Tem também, adultão. Eu também queria dar um tibum também. Não vai dar o tibum, não. Mas, não, é igual eu falei, o batismo é uma coisa muito séria. Não tem como você ir pro batismo e sair a mesma pessoa, porque daí, qual sentido faz, entendeu? Você tem que mudar. Existe essa conversão, né? É uma resposta que você dá, o batismo. Você dá a resposta para Deus. Então, na hora que eu Essa resposta é todo dia, tá? Você está nos ouvindo aí. Não é só um dia, não. Para que esse Miguelzinho, fui batizado. Que dia que você foi batizado? Coloca aqui embaixo a data que você foi batizado. Deixa eu falar uma coisa para você. Que dia que você faz aniversário? Não é no dia que você nasceu, herege. Você que é católico, seu aniversário tem que ser comemorado no dia do seu batismo. 4 de abril de 83. Nossa, faz tempo, hein? Continua, Nossa, Gabriel. Tempo mesmo. Aí, tanto que o da Amanda eu coloco na minha agenda para comemorar o batismo dela. Você falou, mas é verdade. Exatamente. Tem que todo colocar, ano eu comemoro. E daí, no momento do batismo, na hora que você me chamou e tudo mais, ali na frente eu falei assim, cara... É agora. É a resposta que eu pedi, toda essa caminhada para trás. Eu lembro que antes de ir pro batismo, eu fui me confessar com você. Eu cheguei lá... Pelo amor de Deus, não valeu, né? Não, pode continuar, depois eu corrijo, porque você tem déficit. Não, dá pra galera entender, Tô né? brincando, pode falar. E daí eu fui lá e falei assim, cara, eu vim aqui me confessar, mas nem sei como que funciona esse negócio. Tipo assim, eu chego, sento, fala como que é, eu falo o quê? Eu deixei você falar tudo, né? Aí você falou assim, daí você falou assim, meu irmão, você não é batizado ainda, você vai ser batizado. Sai daqui agora. Mete o pé daqui. E daí acho que foi numa tarde. E daí você falou assim... Quando você for se batizar, todos os seus pecados serão perdoados, né? A água do batismo perdoa os pecados nesse contexto. Aí eu falei assim, caraca, velho. Né? Podia ter aprontado mais, né? Não. Tô de brincadeira, pelo amor de Jesus. Meu Deus do céu, fala um negócio desse, não. Já tinha aprontado demais, já tava voltando. O cara invadiu até colégio, mano. Não, que decepção. Um pouco. Tem que parar de andar com essas pessoas. Foi uma emoção, cara, muito grande no batismo. Mas uma emoção também muito grande na primeira Eucaristia, cara. Então vamos lá então, por partes. Por partes. Pro batismo a gente pode finalizar? Finalizou. Finalizou? Show de bola? Show. Então mais duas questões então pra gente ir encaminhando para uma retinha final. Talvez. Talvez não. Não, ainda tem mais um sagaz ainda. Tem um sagaizinho ainda, né? Tem. Mas então, tem história aqui ainda, vai. Vamos lá. Sua primeira comunhão. Como que eu posso fazer a pergunta, Gabriel? Entenda bem como que eu vou perguntar, para você conseguir
responder de uma maneira emocional, como eu estou dizendo desde o começo, tá? Você tinha noção exatamente, já depois de batizado, fazendo a catequese, ouvindo na catequese, a gente partilhava também um pouco sobre isso, o que era a Eucaristia, o que é a Santa Missa, que é a maior oração que nós temos enquanto Igreja Católica, tudo certinho. A Eucaristia não simboliza, a Eucaristia é o corpo e sangue de Cristo, tudo isso que a gente já sabe muito bem, mas você tinha realmente já... Penso que não, eu não sei. Numa pergunta bem genuína, bem zero ofensiva, tá de coração. Você não tinha essa noção ainda, exatamente como você tem já hoje, de que a Eucaristia de fato era Jesus Cristo? Não sei se eu me fiz entender. Fez. Você tinha essa noção um pouquinho antes da sua primeira Eucaristia? Cara, na hora que você sai do protestantismo, fica perdido. E daí você entra na Igreja Católica. Beleza. E alguém fala pra você... Meu Deus do céu, até eu vou falar errado, porque era o protestantismo, tá? Vai em Gabriel paz. Antigo, pelo amor de Deus. Só vai. Senão a galera vai... Você já sabe como que é. Gabriel Antigo. Na hora que eu saí do protestantismo e alguém me falava que o pão, aquele pão, era Jesus, eu falei assim, cara, não é? Gabriel, eu vou embora de novo. Gabriel, protestantismo. Protestantismo. Mas É a verdade, é verdade que você tinha. Se você for falar com um protestantismo hoje, com a galera, você falar assim... É corpo e sangue de Cristo. Eles vão falar, não é só um pão. É a verdade. Porque eles têm também a ceia, né? Todo ano, Tem, todo mês. uma vez no ano. É. E daí, na hora que eu fui receber a primeira Eucaristia, eu já não tinha mais esse pensamento. Certo. Eu já estava com o pensamento, cara, é corpo e sangue de Cristo. Certo. Só que como eu nunca tinha recebido... Você não sabia exatamente Cara, os efeitos ali da Eucaristia. Meu irmão, na hora que eu comunguei a primeira vez, mas o que eu chorei... não sei assim o tempo, mas foi comungar, você que me deu a primeira Eucaristia lá em cima mesmo, lá no altar. Eu cheguei no banco, me ajoelhei, meu amigo, mas eu chorei assim, ó, ficar arrepiado inteiro. Mas foi assim, um negócio, uma parada muito louca, velho, porque comecei a chorar, velho. Uhum. Literalmente, eu comecei a chorar. Deu alguns segundos, eu comecei a chorar. Tipo assim, algo entrou dentro de mim, mas foi pra todo o corpo e eu comecei a chorar. Eu falei assim, cara, tipo, o que tá acontecendo? Eu só falei assim, Jesus. E eu comecei a chorar. E chorava. Tem a foto assim, que eu abaixava a cabeça assim, eu falei assim, meu... E daí ali, eu já tinha um pouco do entendimento, mas na primeira Eucaristia... Foi a prática. Foi. Engraçado, né? Você falando isso aí. Claro, a gente fala brincando assim, a gente sabe que esse programa é gravado, né? A gente vai postar daqui uma semana, 2 semanas. Mas ontem na missa, foi a solenidade da Epifania. Eu falei na homilia lá na Padre Pio. Ah, é verdade. Qual que foi a última? Eu falava assim, né? Com todo o amor do mundo, sendo eu, né? Olha Qual como foi a última? homilia. Olha como que foi a homilia dele. Não, foi bonita. Mas assim, qual foi a última vez, eu falava ontem na homilia, né? Perguntando para as pessoas, claro, elas não respondiam no coração delas, que você, ao estar numa missa, né, sentiu uma emoção, acho que eu usei essa palavra, né? Qual foi a última vez que você se emocionou com Cristo dentro de uma missa, que é a maior oração que nós temos? Porque assim, nós participamos da missa, na sua grande maioria das pessoas, conforme eu disse ontem, não acabou a missa, você não sabe nem qual foi a primeira leitura. Né? Não sabe nem qual foi a primeira leitura, comunga às vezes por comungar, esquece que está comungando um Cristo vivo. Por que eu estou dizendo isso? Para realmente continuar na sua resposta aí, você vai continuar depois explicando, porque assim, não é uma simbologia, é Cristo vivo. Queríamos nós nos emocionarmos todas as vezes que nós pudéssemos comungar. E comungar em estado de graça, não é comungar de qualquer jeito, né? Porque é Cristo, é um Deus que está entrando na gente, né? É um Deus que passa na nossa corrente sanguínea ali e vai dizer a ciência, daí vocês podem me corrigir aqui embaixo, uma vez eu ouvi, né? Não me aprofundei, mas que Cristo fica percorrendo o nosso corpo, quando nós comungamos a Eucaristia, né? Fica ali 24 horas, né? Passando na nossa corrente sanguínea, uma Eucaristia. Né, de Cristo cuidando da gente mesmo, entende? Então assim, as pessoas não se emocionam mais ao ler uma palavra, a comungar, as pessoas não se emocionam mais, por exemplo, a se confessar, entende? Não, porque está virando metódico, né? Está virando ali, pois eu só vou na missa para cumprir preceito. A gente tem que tomar cuidado com o preceito. Quando, exemplo, se 2 dias, 24 e 25 é preceito, a galera vai. Se avisa que é só um dia que é preceito e no outro dia não vai, não vai. Entende? É porque se perde o amor.
Por que eu estou dizendo isso mais uma vez? Para entender o seguinte, quando eu fiz essa pergunta para você e você respondeu muito bem, essa emoção. Porque assim, cara, é um Deus que eu estou recebendo, mesmo ainda sem entender, no seu contexto ali. E mesmo ainda sem entender, que algumas dúvidas ainda, sabe? Mas é um Deus, cara, não é uma simbologia. É o corpo e sangue de Cristo. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Não é isso que simboliza. Sabe, a gente comunga um Deus vivo todos os dias. E a gente não sente mais isso. É uma coisa que você falou uma vez, acho que foi você que falou, que a galera de outras religiões falam, representa. Simboliza. Isso daqui é a simbologia de Cristo. Não. A igreja, na hora que você faz ali... Eclésia, ali, oração, tudo. Isto é meu o corpo. Isto é o meu sangue. E tem gente que eu já ouvi testemunho, assim, não testemunho, mas assim, que eu já ouvi pessoas que vieram confessar comigo algumas vezes, né? Dizendo, padre, eu não consigo mais sentir a Eucaristia de verdade. Tá tudo bem, a gente vai lá, aconselha, reza junto, enfim, aconselha ali, vai explicando, vai dizendo, vai entendendo por que a pessoa já não sente mais isso. Já aconteceu algumas vezes, não foi nenhuma nem duas. Eu falei assim, ó, agora você pode comungar de novo em estado de graça, né? Enfim, mas comunga de verdade. E você vai sentir o gosto de sangue na sua boca. Eu falei isso. A pessoa passa tipo uma semana, 2 semanas, volta, falando que realmente quando comungou de novo, né, confessou, porque isso era um pecado, não senti, enfim, confessou, comungou de novo e sentiu o gosto de sangue na boca, porque é o corpo e sangue de Cristo. E a pessoa realmente hoje consegue realmente comungar, né, verdadeiramente. Claro, não precisa acontecer todos os dias, todas as vezes, mas às vezes é bom que isso aconteça para a gente lembrar que aquilo ali não é simbologia. Ele é um corpo e sangue de Cristo de verdade. Cara, é um negócio interessante de falar, porque como eu estudei a parte contra, para você comungar hoje na igreja, aconteceu muitas coisas no passado. Muitos mártires morreram defendendo a sua fé. E hoje, é muito fácil, você só consegue ir na igreja, né? Outros países, você morre segurando a Bíblia, né? Ou muda de religião ou é morto. E a pessoa escolhe morrer. Hoje você não vê a galera defendendo, até mesmo na parte da Eucaristia. Cara, olha o tempo que é. E é simples. É receber Jesus em estado de graça. É o que eu falo sempre. Confissão mensal, deixando bem claro, mensal, regularizar a sua situação, sabe? Rezar o terço todos os dias e entender que aquilo ali não é uma simbologia, é o corpo e sangue de Cristo. E cuidado com os sacrilégios feitos com a Eucaristia. E também a gente pode trabalhar isso mais para frente com um tema só de sacrilégios. Vamos trabalhar. Uma pergunta, meu lindo? Mais uma pergunta, calma aí, você está com pressa por quê? Não. Vamos lá. João, mais 5 minutinhos. O João um dia vai fazer o encontro também. Vai. Eu tenho fé que esse menino... O João vai fazer ele é um menino bom, cara. É que a galera não conhece o João, mas vocês conhecem, vocês entendem é um menino bom, ele é cara. Bom. Corta pra você, João. Não vai cortar. O João não vai cortar pro João, não. Gabriel, vamos lá então. Agora, de fato, indo pra reta finalzinha aí, né? Dito tudo isso, meu irmão, mais uma última pergunta, ainda dentro dos sacramentos, Como foi para você? Aí eu também estou presente nisso também. Como foi para você se confessar pela primeira vez? A pergunta é isso, basicamente. Cara. Lembrando que esse menino saiu de um pequeno herege, né? Continua ainda, mas de muito para pequeno. Fez todo esse processo aí, conforme nós estamos ouvindo aqui muito bem, e recebeu os sacramentos, recebeu o batismo, a primeira Eucaristia, casou. E como foi para você se confessar pela primeira vez? Entender, né? Não só o se confessar, mas entender que você tem pecado. E o Gabriel, gente, pode não parecer, mas esse menino se confessa com frequência, né? Se confessa com frequência. Então, assim, entender a importância do sacramento da confissão. Ponto. Semana que vem... no nosso Instagram. Essas e muito mais perguntas. Mas vai lá. Vai falando aí que eu vou ver se o pessoal mandou perguntas no Instagram. Mandou? Aqui, né? Beleza. Vou ver aqui, mas pode ir respondendo aí. Por favor, deixa o seu like. Deixa o seu comentário. Você conhece alguém nessa caminhada? Por incrível que pareça, tem muitas pessoas que
também têm conhecidos ou saíram do protestantismo e vieram para a Igreja Católica. Isso é verdade. Várias perguntas, assim, de como que foi. Ainda mais os jovens também, tipo, às vezes namora uma pessoa que Sua família te expulsou de casa depois disso, Gabriel? Não. Você tem contato com a sua mãe? Sua mãe ainda te abraça e fala, eu te amo, meu filho? Ontem ela fez até um almoço. Sua mãe te oferece comida ainda, Gabriel? Oferece. Então, tá bom, oferece então, graças a Deus. Qual que é o nome da sua mãe mesmo? Ô, Jandira. Ô, Jandira. Deus abençoe muito a senhora. Eu já tive com a Jandira, com o seu pai. Verdade. Não, são gente boa demais. Seu pai é um molecão também, né, cara? Ixi, meu pai. Seu pai é gente boa demais. Seu pai que colocou a gravata em mim no dia do seu casamento. Porque você não sabia colocar. Com todo respeito, eu nunca fui. O negócio tava marcado, como que faz o nó. O pai do Chegou noivo, lá, não sabe que foi. O pai do noivo, crentão, gente boa pra caramba. Mas tinha o manual lá. Não, mas sou eu tenho déficit, né, velho? Eu tenho TDAH. E você foi no meu casamento também, aqui, ó. Não, gente, pelo amor de Deus, deixa eu explicar. Tá vendo? Não, tá verdade, você gera, lá, Gabriel, nesse negócio, cara, algumas coisas que não pode ser gerado. Entretenimento. Não. Gente, o Gabriel casou uma vez só. Pelo amor de Jesus Cristo. Vale, eu vou explicar aqui. Não, deixa que eu explico, você tem dificuldade. Não, vou explicar a minha parte. Misericórdia. Vou explicar a minha parte, vai lá, vamos pode lá. explicar. Teve dois dias. Obrigado, Vamos lá, Gabriel, 2 dias. Agora falando sério, ó. Eu casei na Igreja Católica no dia 9. Só que a família da Amanda é inteira católico. A parte da minha família é inteira evangélica. E a minha família talvez não iriam no meu casamento na Igreja Católica. Dentro. E tudo bem, defende e tudo mais. Só que eu tava muito sentido em relação a, eu vou entrar no meu casamento sem a minha família. Então, a gente optou por fazer 2 dias. O meu casamento é no dia 9, na Igreja Católica. Eu falo que são 2 dias o casamento, porque no outro dia teve uma cerimônia e também minha família esteve presente. Foi um almoço. Almoço. Foi um almoço, porque já estava válido no dia 9, né? Então, por isso que eu falo que são 2 dias. Eu fico bravo. Porque ele me diz, como que eu posso dizer? Eu fico chateado, porque eu tava no primeiro dia, foi o mais importante. Foi lindo demais, velho. Tô brincando, mas isso é interessante a gente falar isso aí agora, né? Que a galera às vezes confunde. Sim. O casamento foi um dia só, foi no dia 9 mesmo, no sábado. No sábado. No domingo foi o almoço. Claro, teve uma cerimônia lá, os padrinhos entraram, tudo, mas não teve nenhum consentimento, não teve nada. Foi só um almoço, os padrinhos entrando para também contemplar de uma maneira muito carinhosa, né, a sua família evangélica que estava ali também. Porque algumas pessoas não estariam no dia 9. Beleza. Gabriel, vamos voltar então para a confissão. A confissão, vamos lá. Como que foi para você, meu irmão? Meu irmão, vamos lá. No primeira vez, eu ainda estava entendendo essa parte, né? Eu falei assim, mas como você chega? Você fala os detalhes, você fala o dia, a hora, você fala quantas vezes... daí você me explicou como que era, antes de eu ir. Eu falei, senhor, não sei nem como que é, tá? Você me explicou como que faz. Exame de consciência, tudo mais. Cara, é um momento assim que você se sente meio que... Tipo assim, eu fiquei com vergonha. É verdade, né? Sim. Por quê? Cara, você vai confessar os seus erros, você vai confessar os seus pecados. Você vai falar o seu pior. Porque, tipo, na câmera, no Instagram, pra família, pras pessoas, você mostra a sua melhor versão. Só que ali, na frente, diante do padre, você vai mostrar a sua pior versão. Aquilo que você faz, que às vezes ninguém sabe, só você sabe, você e Deus sabe. E você confessa os seus pecados. E na primeira vez eu falei assim, caramba, velho, tipo assim, um negócio que eu vou me humilhar, né, num bom sentido, falando o meu pior pro padre. Né? E daí eu falei assim, mas e aí? Mas daí, na primeira vez eu falei, e daí, literalmente, né, quando a galera se confessa, elas falavam assim, parece que sai um peso, você fica mais de boa, né? E, cara, na hora que você fala seus pecados, você literalmente, você sente um peso saindo, porque não tem como você ficar acumulando pecado, porque um dia você morrer, já era, entendeu? Tipo, como que é? Johnny Maria Ferraz Martins. A gente consegue colocar a minha mãe agora nesse exato momento fazendo isso aí, será? Não. Você consegue pegar esse corte e colocar depois? Não, depois eu luto com ela. Ô, João, corta aqui pra mim rapidinho. Eu vou colocar a Johnny, ó. Depois eu vou postar no Instagram só essa partezinha, daí vocês vão entender. Muito bom. Mas esse, sabe, tipo, putz, eu vou mostrar o meu lado pior,
para confessar os meus pecados. E depois que você começa a entender a parte sobre a confissão e o quão importante é, cara, não dá para você ficar 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 ano sem se confessar, cara. Porque às vezes você faz, um exemplo, de janeiro a dezembro, você vai lembrar dos seus pecados em novembro. Tudo aqueles outros, às vezes você não lembra, ou lembra depois, mas você tem que se arrepender também, né? De bom coração. Não adianta você chegar lá e só falar. A gente falou sobre isso aqui com o Padre Marcelo Gomes, né? Pode até clicar no card aqui, eu posso falar dessa forma? Pode ir pra cima, pro lado esquerdo. Aqui. Aqui, ó, o card vai estar aqui. Nesse quadro, você clica aqui no card. Né, tá o Padre Marcelo falando sobre a confissão, como se preparar para uma boa confissão. Né? Inclusive, Padre Marcelo Gomes, queremos você aqui para explicar a missa parte por parte, hein? Vai ser excelente também. Já pra ele. Deixar o convite aqui, herege. Mas assim, continua, meu irmão. Cara, eu acho que da parte da confissão é isso. Não sei quanto tempo nós tem aqui. Não, tranquilo. Porque assim, eu pergunto pelo seguinte... A gente já tá finalizando. Faz 6 vezes que já falou isso já. Eu vai finalizar agora. Eu nem sei quando que é. Eu tô mais ou menos contando o tema ali. O tempo. Eu acho que tem mais 10. Já passou 10, ó. Tô brincando. Mas assim, porque confessar, para quem veio de todo esse histórico aí, né, de nunca ter confessado, e já confessar depois de adulto, podemos dizer assim, e tá entendendo aí no segmento da igreja, eu vejo que é um pouco complicado. Por isso que eu quis fazer a pergunta e que você conseguiu explicar muito bem. Porque, cara, a confissão nos devolve a amizade com Deus. Costumo dizer sempre. Né? A confissão nos devolve a amizade com Deus. Não é o padre que perdoa, é Cristo que perdoa. O padre ali é persona Christi na hora, né? Mas quem perdoa é Cristo, não é o padre. Então você não está confessando para o padre, você está confessando para Cristo. Então, mas isso na primeira vez... Não, entendo. Entendeu? Entendo, tipo assim, entendo, claro. Para mim é o padre, sim, o cara que está ali, entendeu? Exato. Não, vai continuar sendo sempre. Mas a gente tem que entender o seguinte, que é para Cristo que nós confessamos, né? E se confessar, cara, é muito bom. Hoje é segunda-feira, eu confessei sábado. Tem uma pergunta para fazer, porque a galera faz isso, ó. Ela pergunta. O padre lembra dos pecados da galera? Cara... Você quer uma pergunta honesta? Não, uma resposta honesta. Não, perdão, uma resposta honesta? O padre não tem amnésia, velho. O padre não tem amnésia. Vamos lá. De toda a galera? Não, de toda a galera não. Isso que eu vou dizer. Por exemplo, eu confesso você, que é meu amigo, enfim. Algumas pessoas, é claro, por conta de se confessar sempre, a pessoa chegou ali, se eu forçar, é óbvio que eu vou lembrar. Se eu forçar, é óbvio que eu vou lembrar. Mas a grande pergunta é, pra que eu vou fazer isso? Entende? Isso não... Gente, vocês não precisam ter vergonha de confessar com o padre achando que o padre vai lembrar. O padre vai lembrar. Mas assim, o padre tem... Sabe quantas confissões eu atendo por semana? Em dia de pico? Cara, dá umas 80 confissões por semana. Agora primeiro eu já não lembro. Cara, não tem como eu lembrar de todos. Um ou outro, é claro que eu vou lembrar e tá tudo bem eu lembrar, porque isso também significa que eu tô bem de saúde, né? Amém. Que eu tô bem mentalmente. Mas por que eu vou forçar e vou lembrar? Mas na primeira vez eu ficava, eu vou conversar lá com o padre Ricardo. Aí eu chego, daí você tá lá, daí eu falo assim, eu sei do seu pecado, hein? Não, cara. Você vê que eu nunca brinquei com você sobre isso. Nunca, porque, cara, agora sim, continuando falando sério, a confissão, ela é uma dor na alma da pessoa. Entende? É uma dor na alma que a pessoa está colocando para fora. Essa dor na alma. Independentemente do pecado que seja, do venial ao mortal, é uma dor na alma. E o sacerdote jamais tem que se escandalizar. Nossa, você está falando do seu pecado. Claro, não vou falar pecado nenhum, que você está falando do seu pecado, de repente você fala, eu expressar. Eita, lasqueira. Você fez isso mesmo? Jamais. Porque é uma dor na sua alma, meu irmão. A minha parte... é da misericórdia, aqui eu estou sendo Deus. Eu jamais vou julgar, eu jamais vou condenar, eu jamais vou fazer chacota, eu jamais, acabando a confissão, óbvio que tem o sigilo sacramental, já parte por aí, né? Eu jamais, numa próxima confissão que você vier, claro, dependendo eu vou lembrar, eu vou brincar com isso sobre você, porque quando na confissão o padre é a misericórdia de Deus encarnado, podemos dizer assim, sabe? Então... isso jamais eu vou fazer, brincar, fazer chacota e ficar me forçando a lembrar, porque isso não faz sentido nenhum, sabe? Então, padres, eu acredito que não façam isso, né? Quero acreditar que os padres jamais fariam isso, porque eu não faço. Mas deixando bem claro, eu vou lembrar, mas não de todos.
Cara, tem pessoas que vai confessar comigo. Então, padre, da última vez que eu confessei que o senhor é os meus pecados. Eu falei, meu filho, minha filha, fala. Por mais que eu saiba, você tem que falar, isso é óbvio. Mas eu não lembro, cara. Não lembro, não adianta. Então, padre, o senhor lembra que eu falei isso pro senhor pela última vez? Fica assim, eu lembro. Falei, beleza. Mas a pessoa tem que falar também. Isso é uma outra questão, não é o mérito disso agora. Mas a gente não tem amnésia, deixando bem claro. Mas jamais eu vou ficar apontando o dedo para você numa missa, olhando para você, ou numa homilia ser direto com você. Né? Te atacar, porque você confessou isso, e na homilia eu vou usar isso, podemos dizer assim, né, para falar. Isso jamais. Acaba acontecendo que uma homilia ou outra você acaba pegando um pouquinho pesado, e quem está ferido ali e confessou esse sentimento, né? Vai sentir, mas não é um ataque pessoal, são os pecados que a gente acaba, né, falando numa homilia ali, no momento de oração, enfim, mas jamais o padre, cara, vai ficar lembrando, se esforçar para lembrar, porque eu já tenho os meus, né, velho? Tem que ficar lembrando dos outros. Eu tenho muito mais o que fazer, meu irmão. Pode confessar sempre com o padre da paróquia de vocês. Gabriel, um último questionamento aí, porque já vamos bater 11 horas, irmão. Pra finalizar? Caramba, velho. Bom, né? Você tá gelado, velho? Você tá mais calmo? Vamos calmo. Começar agora do zero, de novo? Agora você tá mais de boa? Não, agora eu consigo Como começar. Como foi o Gabrielzinho pequeno? Rapaz, nasceu em 24 de agosto de 1999. Gabriel, vamos lá. Deixa uma mensagem, meu irmão. Tá pegando, não tava sabendo dessa. Não, tô sabendo agora. Deixa uma mensagem para aquela câmera ali, ou aquela atrás da imagem que tem uma câmera escondida ali. Deixa uma mensagem para aquelas pessoas, não que são protestantes, porque a gente jamais quer, cada um viva a sua fé, né? A gente sabe que na Igreja Católica não que tem a verdade, mas cada um viva a sua fé, né, do jeito que tem que ser vivido, né, buscando a Deus sobre todas as coisas, é o mais importante. Mas uma mensagem para, de repente, um jovem aí que está nessa transição, né, uma mensagem de esperança, você que logo será um grande pregador dentro do grupo Seguidores, já fez todo, a gente esqueceu de falar isso, né, mas fez todo um processo na equipe de serviço ali nos Seguidores, já entrou agora na equipe de serviço no Ministério de Pregação, tem um dom da palavra. Deixa uma mensagem aí, né, para as pessoas que estão nos ouvindo. Vale a pena ser católico? Rapaz, na parte dos seguidores, né, até na parte da ser pregador, eu falava assim, cara, olha o instrumento, velho. Isso aí mesmo, cara. Olha eu falava assim, cara, não vai. E daí Deus falou assim, contigo. Cara, mesmo, cara, eu pedi sinal, mas não foi um. Foi 9, cara, 9 sinal pra ser. Mas foi, né? Foi, tá indo. Mas tá indo, ainda tô aprendendo. Mas vamos lá. Uma mensagem. Vale a pena ser católico. Se vale a pena ser católico. Tem uma frase que eu via na internet, eu via no Instagram, via a galera usando, a juventude usando, que a frase é assim, como é lindo ser católico. Eu falei assim, cara, eu quero entender essa frase, não só falar, porque falar por falar, todo mundo fala, às vezes a galera fala, mas viver isso de verdade. Hoje eu tenho 25 anos, né? E hoje eu falo, cara, como é lindo ser católico. Mas a juventude católica mesmo. E eu sou expressivo. Então, eu não sou a pessoa que é calma, que vai ali. Eu demorei muito tempo, eu falava, Amanda, assim, eu fiquei muito tempo fora da Igreja Católica. E eu não quero ficar sendo morno. Né? Na palavra também fala sobre ser morno. Então, eu não quero ser um morno. Eu quero trazer, porque alguém poderia ter me resgatado antes. Alguém poderia ter me resgatado antes. Eu peço para Deus que eu seja esse instrumento para resgatar outros jovens. Homens, mulheres, outros jovens que estejam perdidos, outros jovens que estejam confusos na cabeça. E seja esse instrumento. E a frase, cara, vale a pena ser católico? Como é lindo ser católico. Demorei muito tempo para chegar e agora que eu aproveito. Eu aproveito demais. E tem uma que você perguntou para mim o seguinte: jovens que estejam perdidos. Eu vejo pro Gabriel. Se eu olhasse para a câmera e falasse pro Gabriel lá naquela confusão toda, meu irmão, Deus vai te resgatar. Deus vai te resgatar. Eu falava que eu era... Na minha cabeça eu falava assim, você tem R$99. Por que Deus vai ir lá pegar R$1? Pô, você tem R$99 na carteira. Por que você vai atrás de R$1? A galera não vai. Então, eu tô com 99, eu vou deixar R$1 para lá. Eu me sentia aquela ovelha perdida. Eu falava, eu sou a ovelha perdida. Eu tô perdido, mas ninguém veio me resgatar.
Deus vai te resgatar. Leve o tempo que for, aonde você estiver. Às vezes a pessoa tem um coração ferido, tem um coração de pedra. Às vezes você se fecha, você se feriu, foi sofrido, alguém te machucou, alguém disse palavras contra você e você se fechou. Você fechou, fez essa fortaleza contra. E eu também fiz essas barreiras. Eu sei o que você está passando, eu passei por isso. Deus vai tirar barreira por barreira e vai trazer você de volta. Mesmo que você esteja de frente da porta, cheio de lama, não sendo nem digno de bater na porta, não precisa, a porta está aberta. Só vai diante do Pai porque Ele te espera. Ele te ama. Cara, Deus deu seu único filho. Seu único filho. Se eu tivesse um filho, eu precisasse dar meu único filho. Ele morreu, cara. A humanidade matou. Mesmo assim, Ele perdoou seus pecados, Ele te ama. Ele deu seu único filho, Ele te ama. Você só precisa voltar à casa do Pai, aonde você esteja. Você acha que está perdido, mas você não está perdido. Tem um caminho. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Volte a Ele. Jesus te ama. Isso é claro. Você vai sentindo o amor, se você já sentiu, vai voltar a sentir o amor. Se você não sentiu, meu amigo, calma. Leve o tempo que for, seja paciente. Jesus vai te chamar e Jesus te ama. A paz. Foi. Ô, louco. Eu quase chorei de verdade. Que orgulho, mano. Eu também, velho. Orgulho. Tô arrepiado, quase chorando aqui, Jesus amado. Vamos finalizando por aqui, meu irmão. Vamos lá. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a benção. Deus abençoe. Está geladão ainda, tá tudo bem. Ainda. Gente, é o seguinte, a gente vai se despedindo aqui. Né? Gostaríamos de agradecer a presença do Gabriel nessa linda partilha que foi realizada aqui. Bate-papo bem legal, velho. Bate-papo bem legal. Tenho certeza que se nós gostamos, vocês também irão gostar muito, né? Então, desse bate-papo. E vou finalizar com uma bênção final. Você é padre? Eu sou Você padre. Eu não sou. Até no dia de folga, né, Gabriel? Eu sou padre, né? Vou até tirar o bonezinho. Muito obrigado pelo convite. Para você que assistiu até agora, deixe seu like, comente, compartilha, leva, manda pra galera, manda pra 3 amigos. O João também vai se inscrever. Obrigado, João. O João não é inscrito, velho. Eu tô indignado até agora. Ele fala um negócio desse. Nossa, podia virar um corte só aqui. Corta aqui pra mim. Sem boné agora. O João, uma pessoa boa. Eu não vou retirar o que eu disse. Esse menino tem gente boa demais, cara. Mas eu entendi hoje, cara, o defeito desse menino. Ele não se inscreveu. É só ele ir lá. Gente, qual que é a dificuldade? Ir lá no YouTube, se inscrever num programa que ele edita. Que ele tá aqui com a gente todo dia, praticamente. Mas se o João faz isso, eu fico indignado que a pessoa que assistiu até agora, não deixou um like, um comentário, não compartilhou. É o seguinte, o João vai deixar o like dele hoje e você também vai deixar o seu like. É isso aí. E o João, como penitência, vai convidar 5 amigos dele para deixar o like também. É verdade. Tenho dito. O João deu uma risada. É verdade. Senão ele ficou feliz. João é meio sério, gente. Não, o João é sério. Desculpa, João. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe e até a próxima, se Deus quiser.